vocês, especialmente, quero que vocês participem também, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, né? Especialmente assim com o Davi, o Cláudio e o Thiago gostam muito da área de tecnologia, então vocês falam com muito mais autoridade do que eu, né? E vi que a Paola também está aí. Paola, por favor, né, fica à vontade para participarem. Eu não quero monopolizar, não, tá? E, por fim, agradeço especialmente aos nossos convidados, né? Vou apresentar rapidinho cada um deles, né? Só para vocês se conhecerem. Primeiro é o Diego Moura, né? O Diego é amigo do Cláudio. O Diego é cientista da computação, formado em ciência da computação, né, pela Unesp. Diego, se eu pronunciar alguma coisa errada, você me fala, tá? Mas ele trabalha com Cloud Solution, né? Especialista em soluções de nuvem, eu acho, né? Na Winspire. É o Winspire? É isso mesmo. Beleza. É isso mesmo. Especialista em cloud e infraestrutura, né? Vai falar aqui pra gente toda essa carreira ligada, né? A ciências da computação, tecnologias. Aí, o Gustavo Lar. O Gustavo Lar é meu BFF desde o pré-1, né? Faz 25 anos que o Gustavo me aguenta. É meu melhor amigo de infância, né? Então, conhece muito do Mamedinho. Conhece, coitado do Gustavo, já estão falando aí. A gente cresceu juntos, né? O Gustavo, ele é formado em engenharia mecatrônica. Mamedinho, Gustavo, o Woody saiu de moda, agora é o Mamedinho. O Gustavo é formado em engenharia mecatrônica, né? Aí ele fez o mestrado, agora está fazendo o doutorado dele, né? Engenharia mecânica, tudo pela USP. Vai falar com a gente sobre isso, sobre engenharia mecatrônica, engenharia mecânica. Vai falar sobre carreira acadêmica, porque o Gu tem se direcionado muito para isso, né? Ele tem tido uma carreira muito boa na academia, muito legal. E vai falar sobre a experiência que ele teve em intercâmbio, né? O Gustavo já fez 2 intercâmbios. Eu já falei para eles que você foi para a China, Gu. E o Matheus Arte também é outro dos meus melhores amigos, integrante aqui do meu instituto também. Do nosso instituto. O Matheus é formado em engenharia de controle e automação, é especialista em informática, trabalha na IBM. Arte, se eu falar alguma coisa errada, você me corrija também, né? Ele é desenvolvedor de aplicações full stack na IBM, né? E também tem trabalhado muito com marketing digital. Também é outro coitado que aguenta eu já há muitos anos, né? Então eles pagam os pecados deles. Bom, gente, então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, né? Agora que já tem público, já são 2h35, vamos começar então. Então, seguindo a ordem alfabética, se tudo bem por vocês, eu ia falar para o Diego começar, aí depois o Gui, depois o Matheus, e aí nós vamos para o bate-papo, pode ser? Pode ser, João. Pode ser, sim. Então, vou lá, Diego, por favor, com a palavra. Claro, vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, pessoal, como o João comentou, meu nome é Diego, né? Eu sou formado em Ciência da Computação pelo IBIUS, aqui da cidade, né? A Unesp, em Ciências da Computação, né? E hoje eu trabalho na área de tecnologia, né? Eu sou especialista em nuvem, né? Computação em nuvem. Hoje eu sou arquiteto nessa parte de nuvem, né? Eu trabalhei muito tempo com infraestrutura e conforme, acho que todo mundo sabe aí, hoje se fala muito em nuvem, né? Muito se falado em nuvem, em computação em nuvem, né? Todo mundo tem o seu Gmail aí, o seu Drive e tal. Então, essa é uma realidade bastante... uma realidade hoje no mundo, né? E grandes empresas hoje, muitas empresas estão tirando as suas estruturas locais e levando para a nuvem, né? Então, eu sou especialista nessa parte hoje, mas trabalhei muito tempo com infraestrutura também. Tenho pouco conhecimento em desenvolvimento, né? O colega aí, o Matheus, né? É o Matheus, que é desenvolvedor na IBM. É isso, né, Matheus? O Matheus aí tem muito mais propriedade para falar sobre essa parte de dev, né? E, assim, só para dar um resumo aí do que uma pessoa hoje que é formada em ciência da computação, ou é formada em, por exemplo, engenharia da computação, ou análise de sistemas, enfim, tem vários cursos aí da área no mercado para se fazer.
E assim, algumas das áreas que é possível se seguir hoje, por exemplo, na área de desenvolvimento, que o Matheus vai falar um pouquinho mais sobre, a parte de infraestrutura, que eu trabalhei bastante tempo, né, que é a estrutura física mesmo da coisa, trabalhar com servidores, com a parte de rede, né, de network de uma empresa, trabalhar com storages, né, que locais para se armazenar informação, né, enfim. Tem essa parte de cloud computing, né, que está muito em moda hoje, né? Grandes empresas estão investindo muito dinheiro nessa área, né? O futuro é isso, né? Hoje se fala muito em inteligência artificial também, né? Hoje a inteligência artificial é uma realidade já também no nosso cotidiano, né? Se antigamente a inteligência artificial era aplicada mais no setor acadêmico, na parte acadêmica, hoje ela já é utilizada muito no setor privado, né, em empresas, enfim. Hoje se fala muito também, está muito na moda, e que é muito utilizado por empresas aí, é a parte de ciência de dados, que envolve o estudo dos dados mesmo, você utilizar dados para extrair informações e a partir disso tomar decisões, né? De forma bem resumida é isso. E a parte de gerenciamento de tudo isso, né? Que são carreiras de profissionais que têm formação na área de TI, mas que têm um perfil mais de gerência, né? Que acabam gerindo equipes de todas essas áreas aí que eu acabei de falar, né? Eu acho que, assim, desses temas aqui que eu falei, o que é mais promissor para o futuro, na minha opinião, aí seria ciência de dados e inteligência artificial. Tá? Como eu falei, grandes empresas estão utilizando desses recursos hoje para tomar decisões, para deixar os seus produtos ainda melhores, né? Fazer com que as soluções que elas ofereçam sejam soluções mais performáticas, mais inteligentes, enfim. Eu acho que esses são os dois pontos aí. Cloud também, como eu comentei, grandes empresas hoje, Google, Microsoft, IBM, Oracle, estão investindo muito dinheiro nisso, né? Então, assim, são áreas que tem muito potencial aí nos próximos anos. Uma das questões aqui que eu recebi para falar para vocês é como que eu vejo a carreira relacionada à TI de todas essas áreas que eu comentei no Brasil, hoje. Bom, eu falo que no Brasil e no mundo. Hoje a gente vive num mundo informatizado, né? Hoje, se não existir toda essa informatização que a gente tem, toda essa estrutura, todo esse desenvolvimento na área tecnológica, o mundo para. Acho que todas as áreas que existem hoje, de alguma forma se utiliza de tecnologia, né? Então, é uma carreira que agora nos últimos anos tá se valorizando, o pessoal está valorizando bastante, né? Os salários melhoraram muito em relação a, por exemplo, 10, 15 anos atrás. Que mais? Falta profissional qualificado no mercado. Existe muito profissional. Muito mesmo, só que poucos são qualificados. Porque a área de tecnologia, que envolve tudo isso aí que eu falei, ela é uma área muito... como que eu vou explicar? Muda muito rápido, né? Há 5 anos atrás não se falava em determinadas tecnologias. Hoje se fala... mudou muito, né? Então, de 5 anos atrás não se falava em determinadas tecnologias. Hoje já é uma realidade já utilizada. E se você não se atualiza, você não aprende, muitas vezes você tem que até mudar a sua forma de pensar em relação a como você trabalha e a certas tecnologias. Se você não faz isso, você fica para trás, infelizmente. Então, é uma área que você não pode parar de estudar nunca.
Você tem que estar sempre se atualizando, né? E assim, faltam profissionais no mercado profissionais bons que têm qualificação técnica para atuar, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? Existem vários países da Europa, no Canadá, inclusive, na América, países na Europa, o que faltam profissionais. E muitas agências de recrutamento buscam profissionais na América Latina, na África, na Ásia, para poder suprir essa necessidade de profissionais qualificados que faltam na Europa hoje. A Alemanha é um exemplo disso, por exemplo. A Alemanha é um país que investe muito, muito, muito em inovação, muito dinheiro. E faltam profissionais lá, tá? E com essa realidade hoje aí de home office, né, que trouxe, que acabou se tornando uma realidade forçada devido à pandemia, é possível hoje você trabalhar no Brasil, trabalhar para uma empresa da Europa, por exemplo, é possível, completamente possível isso, né? E são atividades que você não precisa estar lá fisicamente. São atividades que você pode exercer de forma remota, tá? Então Então é uma área bastante promissora para quem quer trabalhar em empresas multinacionais e etc. A parte difícil da área, eu acho que, na verdade, quando você tem uma responsabilidade muito grande em qualquer área, existe sempre o estresse, né? Eu acho que a parte mais complicada é o estresse. Mas eu acho que isso em qualquer carreira. Quando você tem uma responsabilidade muito grande, o estresse é uma coisa que pega bastante. Há um tempo atrás aí eu li uma reportagem aí que a área de TI é uma das áreas mais estressantes aí, perto do pessoal que piloto de avião, médico, controlador de voo, né, que são áreas bastante estressantes. Então, depende muito, depende da empresa que você está, depende do que você faz. Imagina, por exemplo, você cuida da operação de um banco, por exemplo, de um Itaú, de um Santander. Se o negócio para, milhões e milhões que se perde de dinheiro por minuto ali. Então, você tem que adotar boas práticas, você tem que ter uma responsabilidade muito grande com aquele ambiente, né? Então, por conta disso, acaba sendo estressante. Mas, apesar de tudo isso, é gratificante trabalhar com isso, porque quando você trabalha com isso, você está antenado a essas tecnologias e você se utiliza dessas tecnologias no seu dia a dia, pelo menos eu me sinto muito bem com isso, sabendo que eu estou participando de uma revolução que está ocorrendo no mundo hoje, né? A tecnologia é uma realidade que mudou a vida das pessoas e você está participando disso. Então, eu acho que isso é muito gratificante e é bom isso para o nosso ego, né? Para o ego do profissional que atua na área. Habilidades, né? Quais são as habilidades que precisam para atuar na área? Na minha opinião, raciocínio lógico e inglês, tá? Se alguém me perguntar hoje o que eu preciso para atuar na área depois, eu vou fazer uma faculdade, o que eu preciso? Aí eu falo inglês e raciocínio lógico. E inglês é extremamente importante, pessoal, é extremamente importante. As melhores documentações, todas as inovações que tem, todas elas chegam em inglês. O profissional de TI hoje é obrigatório saber inglês, senão ele vai estar extremamente limitado, tá? E ainda mais se você quiser seguir uma carreira internacional, trabalhar com equipes, o Matheus provavelmente trabalha na IBM, provavelmente ele deve interagir com times de outros países, né, dos Estados Unidos, da Índia, na Europa, né? Então, é necessário inglês, é o que eu falo, aprendam inglês, é extremamente importante. Que mais? Quais são os preconceitos aí, coisas que eu acho que deveriam mudar na profissão? Eu acho que as mulheres deveriam participar, precisamos de mais mulheres na profissão, né? Como a engenharia, mudou muito, obviamente, né? Mas como na engenharia, a área de TI é uma área que majoritariamente são homens que atuam, né? E eu, assim, na minha opinião, eu acho que precisamos de mais mulheres. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas mulheres já onde eu passei, e é muito bom. Acho que a gente precisa de mais mulheres na profissão. Eu acho que isso que precisa mudar mais, né? Mudar essa cultura de que TI, engenharia é só para homem. Não, não é isso. É para todo mundo, né? Todo mundo precisa atuar na área.
Os cursos da área, eu comentei no começo, ciência da computação, engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, processamento de dados, tem muito curso no mercado hoje. Mas o melhor de tudo isso é que você não precisa, a área de TI não é uma profissão regulamentada, como a medicina como a engenharia, algumas engenharias, a engenharia você, por exemplo, engenharia você precisa do CREA, né, engenharia civil, ou ela não é regulamentada. Então, qualquer profissional consegue trabalhar na área, desde que ele tenha conhecimento e capacidade. Você não precisa, eu posso ser formado em algum curso de humanas ou de biológicas, mas isso, se eu gosto da área, eu posso atuar tranquilamente. Aí vai depender da força de vontade da pessoa. Existem empresas hoje que nem olham o curso que você se formou. Algumas olham ainda, mas existem algumas aí que nem olham mais, porque tanto faz, o que importa é que você sabe, né? Isso é bom. E é isso. Legal, obrigado, Diego. Agora nós vamos passar para o Gustavo, e depois da fala do Gustavo e do Matheus Artos, aí nós vamos para o bate-papo com os alunos, tá? Então, molecada, já vão pensando aqui, vocês querem perguntar, vocês querem falar. Se quiserem mandar no chat, pode mandar, né? Mas que aí não tem problema mandar agora. A gente lê quando acabar as falas, tá? Eu sei que às vezes a pessoa pergunta e tem medo de esquecer ela, né? Então você pode mandar no chat, beleza? Vamos agora então para o Gustavo Lar. Gu, por favor. Valeu, João. Boa tarde de novo, então, galera. Boa tarde aí pro Diego e pro Matheus também, que estão fazendo parte dessa exposição aqui. Muito tempo, muito pouco tempo, a gente corre dois riscos, ou falar muito pouco, então eu vou tentar aqui trazer um pouco do que eu faço, mas é porque a história, galera, né, uma das coisas que eu já queria deixar para vocês, e que o Diego já trouxe um pouco, é que depois que você se forma, as coisas não são bem delimitadas, né? Então, o mundo ele é muito mais extenso, muito mais amplo, as aplicações são muito mais amplas, né? Hoje, muito mais multidisciplinar, então, tem engenheiro trabalhando com saúde, tem médico trabalhando com tecnologia, tem historiador trabalhando com inteligência artificial, enfim, a gente precisa realmente perder, acho que um pouco esse preconceito, né, de ter, a gente dividiu de fato, né, o ser humano dividiu o conhecimento para facilitar a compreensão, só que a dificuldade hoje que a gente encontra é fazer o contrário, né, tentar fazer com que os alunos enxerguem um mundo mais homogêneo, assim. Então, eu sou formado em mecatrônica, como o João falou, né, e se você pergunta qual é a diferença de mecatrônica e controle de automação, talvez nem eu e nem o Matheus saibamos distinguir para você, talvez a gente consiga algumas coisas pontuais, mas elas vêm da mesma geração, da mesma época, com o mesmo intuito, que era veio nos anos 90 justamente com essa ideia de você reunir um pouco das áreas que estavam emergentes, principalmente a computação, né? E nos anos 90, o homem já tinha ido para a Lua, não esqueçamos disso, mas ainda assim a informática estava crescendo demais, né? Então, a gente está nesse meio, tentando suprir essa demanda, né, de integração, basicamente. E eu fui, de fato, né, fiz mestrado e eu estou terminando meu doutorado agora na área de robótica, porque eu entendo que a robótica, ela faz parte dessa revolução, né, fala-se muito, não junto, né, com tudo que o Diego trouxe de cloud, big data e tudo mais, né, inteligência artificial, a robótica hoje, ela é, de fato, uma realidade em muitas situações. Na indústria, que foi onde ela começou, ela é muito mais forte. Então, foi uma das primeiras motivações, né? Por que eu escolhi estudar robótica? Porque na indústria é muito mais fácil, você ainda tem empregos, né? Para caras como eu, que estão extremamente especializados. Realmente não é algo trivial. Para mim, né, que já faz alguns anos que estou estudando isso, às vezes eu fico entendendo que parece mais fácil algumas coisas, mas depois, quando eu vou tentar explicar, até para os meus colegas de pós-graduação, algumas coisas, eu percebo, nossa, realmente, né, existe um caminho que foi trilhado. Então, uma coisa que eu queria que você fizesse também, como sugestão, quando você terminar o terceiro ano e você se formar, é você sempre fazer olhar para trás, né, falar, o que eu aprendi para estar fazendo isso daqui, né? Então, rola muito nas profissões isso, mas é só para quem é da computação, né? É só um programinha, é só uma ediçãozinha, faz isso aqui, o cara quer... Né, de fato, você estudou, sei lá, 5, 6, 10 anos para conseguir em meia hora resolver o problema dele, mas aquela pessoa precisaria de muito tempo para fazer aquilo. Então, olhar o caminho que foi trilhado é muito importante, né? Então, ao longo desse tempo, como o João já comentou, eu tive a oportunidade de ir na graduação para os Estados Unidos, mas aí foi intercâmbio de graduação,
Eu gostaria muito, né, eu tinha marcado aqui para falar, o Diego já adiantou também, mas não é brincadeira, né, em inglês ele é, assim, essencial, parece muito pastelão, assim, parece muito mastigado, mas de fato não tem como. É a língua que o mundo fala. Então, se você quer estudar algo, quer aprender onde as coisas estão, tem que ser inglês, né? O grego fala inglês, o espanhol fala inglês, todo mundo fala inglês. Os chineses não falam, não, mas eles escrevem razoável, enfim. E por aí vai, né? Então, onde que você pode trabalhar? Eu queria trazer, assim, uma visão de que depende dos caminhos que são abertos para você também, né? Então, você se prepara, você se organiza, né? Uma coisa que foi determinante na minha história, e que me trouxe muito mais confiança, foi um professor meu, que ele me orientava no trabalho de conclusão de curso, e sempre a gente está em crise, né? Então, em 2009 a gente estava em crise, quando eu me formei em 2014 estava em crise, agora a gente está em crise. Então, assim, e ele dizia, né, Gustavo, para pessoa boa nunca falta emprego. Então, acho que para a pessoa que se forma bem, que tem vontade, né, a gente pensar no emprego, né, é uma coisa muito de lugar onde a nossa taxa de desemprego é muito grande. Então, mas isso é uma outra discussão, né, acho que o João pode depois comentar um pouco mais com vocês, né. Mas como eu falei desse professor, uma coisa que eu queria trazer também é que a gente sempre tem que cuidar muito bem dos professores que estão acompanhando vocês e que vocês vão ter também no futuro, porque são pessoas que já conhecem outras pessoas. Um dia vocês vão ser profissionais, né? Um dia vocês vão ser diferentes profissionais e os primeiros profissionais que você tem contato são os seus professores, que conhecem outros professores, que conhecem outras pessoas, que podem viabilizar oportunidades. Então, a gente tem que passar pela nossa escola, pela nossa universidade, pelos nossos cursos, sempre criando, né, um bom ambiente, assim. E aí eu acho que é uma outra coisa que foi muito importante para mim, né, ao longo desse tempo, na pós-graduação, que é olhar o seu trabalho não mais como um trabalho, um emprego, uma forma de se sustentar, que isso também é importante, né, mas olhar ele como uma vocação mesmo, né. O João usa bastante essa expressão vocação, eu acho que ela é muito importante para nós, porque se a nossa vocação, de fato, é ao amor, né, como que eu, como engenheiro mecatrônico, que estudo robótica, posso amar, né? Então, não é sim também, né, ajudando, fazendo atividades, digamos assim, caridosas, né? Sim, isso é importante, mas também como que na minha profissão eu posso transformar realidades, né? Então, como que eu posso... Hoje nós já começamos, né, os nossos pais, os nossos avós trabalharam tanto para que a gente pudesse ter essa oportunidade hoje de escolher um curso, né? Não é qualquer curso que não é um curso específico que a gente tem que fazer, a gente pode, a princípio, escolher qualquer curso. E com isso né, exercer a nossa vocação. Então, essa parte importante que nós temos de poder olhar para a nossa vocação e tentar, de uma certa maneira, dentro daquilo que é possível, né, escolher. Veja, eu quero amar, eu não quero fazer parte, por exemplo, de uma organização, de uma empresa, de uma universidade, de uma escola que tem valores ruins, que faz mal à sua comunidade de alguma maneira, faz mal aos seus alunos, faz mal aos seus... trabalho em projetos ruins, enfim. Tem vários casos que você pode procurar depois na internet, né, de funcionários que fizeram cartas às suas empresas, muitos se demitiam porque eles tinham esse chamado, né, de não fazer parte daquilo que eles julgavam como errado, como fora daquilo que é bom. Então, essa primeira vocação ao amor, né, aqui o João falou que eu posso dizer, né, já que nós somos um colégio católico, eu gostaria de dizer, né, que de fato, a nossa profissão é, no fundo, uma maneira de santificação. Então, como eu posso, de fato, ser talvez o melhor engenheiro, o melhor profissional, mas, ao mesmo tempo, amar e amar profundamente, e ser justo e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Muito bem, considerações finais. O que eu queria trazer, assim, um panorama da robótica hoje no mundo, uma coisa boa e uma coisa ruim, né? A notícia boa é que a robótica também, assim como todas as áreas de tecnologia que o Diego trouxe, o Matheus também acho que vai comentar, ela está crescendo bastante, tem muita startup em robótica, tem muita gente trabalhando, né, muita coisa legal acontecendo. Eu, particularmente, eu não falei o que eu faço no meu doutorado, né, eu trabalho com manipuladores, aqueles braços robóticos que você vê por aí, só que eu trabalho com inteligência artificial, né, que nem o pessoal comentou já, o Diego comentou. Eu trabalho com inteligência artificial aplicada na robótica para a manufatura de aviões. Então, é um negócio específico, mas que tem bastante aplicação, né? Então, o nosso projeto lá na USP, ele é em parceria com a Embraer. Todas as vezes que eu vou fazer uma aplicação, eu faço ela pensando que meu robô,
está dentro da fábrica da Embraer, por exemplo. E é diferente uma situação como essa, porque não é como aqueles vídeos que às vezes a gente vê, né, o carro passando na esteira e o robô fazendo as coisas nele, ou as peças passando e o robô trabalhando nele, porque um avião não tem linha de produção, né? O avião você tem que ir até ele, o robô tem que se posicionar nele, isso traz uma série de dificuldades que a princípio você não tem quando você tem uma linha de produção. Então esse é o desafio, cada vez mais a robótica, ela está inserida em que nós chamamos de mercados não tradicionais. Então a aeronáutica é um mercado super conservador, em geral as indústrias são super conservadoras, né? Então elas têm uma grande resistência em receber esses novos desenvolvimentos. Eu tô aqui no meio, né? Eu não sou desenvolvedor do programa, né? Por necessidade, não porque eu quero, mas é porque eu preciso. Mas eu não faço nenhum tipo desses desenvolvimentos que o Diego e o Matheus fazem. Mas eu tô ali tentando fazer com que o meu robô, que é um mecanismo mecânico elétrico, com a computação, faça uma tarefa e desenvolva aquilo que eu quero. Seja, por exemplo, para fazer um exoesqueleto, seja para fazer um carro que anda sozinho, seja para fazer um robô como aconteceu, né, que vai fechar lá a válvula do reator nuclear de Fukushima quando explodiu, né, que não precisa de gente para lá. Então eu vejo a robótica como ela foi pensada no começo, como essa robótica que tende a ajudar o ser humano e não tirar empregos, né? Essa época ela a princípio já passou. Ela existe ainda na cabeça dos empresários, mas nós como profissionais nós escolhemos, como eu dizia, onde nos envolver e como trabalhar. Então, a robótica hoje no mundo está cheia de startup, bastante empresa também trabalhando, né? Não deixa... vocês devem falar da Amazon entregando com drone, do Uber com carro autônomo, enfim, na indústria também está a mesma coisa. Então, tem bastante coisa. A parte ruim é que o Brasil ele tem um mercado de engenharia muito forte em outros setores. Nós somos muito fortes na engenharia de materiais, nós somos muito fortes na engenharia mecânica, no projeto mecânico, mas nós somos muito ruins na parte de automação. Ruins, quando eu falo, não é que incompetentes, mas toda a parte que nós temos que colocar em produção aqui no país vem geralmente de fora, assim como várias outras dimensões. Então, para o tipo de pessoa como eu, se eu fosse trabalhar no mercado hoje em robótica brasileiro, eu iria trabalhar no que nós chamamos de integradoras, que são empresas, não as que quem vende robô não ganha dinheiro, tá, gente? Quem ganha dinheiro é quem usa o robô para resolver problemas. Então, a integradora é aquela empresa que está no meio do caminho entre a empresa que faz robô e o cliente, que ela vai pegar o robô, pegar o problema, tentar construir todo um cenário para resolver esse problema. Só que, geralmente, essas empresas também já são multinacionais e tudo mais. Então, geralmente, você vai ter que, inevitavelmente, perseguir uma carreira internacional. Um dos motivos, por exemplo, que eu fiz intercâmbio, por exemplo, na Suécia, fui lá no grupo, um dos motivos de eu ter ido foi a parceria com a Embraer, por conta do Gripen, que vocês devem estar acompanhando, depois os professores podem contar um pouco melhor para vocês, de todos os contratos. Então é isso, galera, acho que, de maneira geral, tentei provocar um pouquinho aqui, se vocês fiquem à vontade para perguntar depois. Beleza, valeu, Gu. Então vamos agora para o Matheus Arcos. Matheus, a palavra é sua. Beleza. Então, boa tarde aí, pessoal. Muito prazer estar aqui falando com vocês. Bom, muito foi falado aí, né? Concordo com quase tudo aí que o Gustavo e o Diego falaram, tá? Sou uma pessoa que vou trazer uma visão de alguém que acabou de retornar para a área de tecnologia, tá? Então, não faz muito tempo que eu sou desenvolvedor, na verdade, desde o começo desse ano, e na IBM mesmo, propriamente dita, faz menos de um mês que eu estou dentro da IBM, tá? Então, vou trazer uma visão, assim, de uma pessoa que acabou de ingressar e que realmente voltou para essa área por interesse que a área voltou a despertar, tá? Como o João já falou, sou formado em Engenharia de Controle e Automação, que é mecatrônica, no fim das contas, né? Na minha faculdade, pelo menos, eu me formei na Unesp, o curso se chamava Mecatrônica antes, depois mudou de nome. Eu me formei em Controle e Automação em 2017 e eu atuei estritamente na área, numa integradora, né? Como o Gustavo mesmo comentou com vocês, uma integradora que também era fabricante, eles fabricavam seus próprios CLPs e softwares, então atuei bem nessa área, como desenvolvedor mesmo, só que eu desenvolvia programas de CLPs, enfim, coisas bem focadas para a área de automação mesmo, tá? Depois eu saí da área, fiquei um tempo tocando uma empresa junto com meu pai, que era na área de metalurgia, que não tinha nada a ver com tecnologia.
E no começo desse ano, já desde o ano passado, eu comecei a ensaiar, a querer voltar para a área de tecnologia de novo, porque era uma coisa que eu tinha mais interesse, que gostava mais de fazer. E acabei me interessando por essa área de dev, né, de desenvolvimento. Particularmente, trabalho com desenvolvimento web, né, e no começo desse ano eu escolhi simplesmente alguma tecnologia para estudar, para tentar voltar para o mercado, né, como desenvolvedor. Isso foi em janeiro, aí eu acabei... Hoje em dia tem muito conteúdo na internet, tá, pessoal? Como o Diego chegou a comentar, essa área de desenvolvimento e de tecnologia para trabalhar como dev mesmo, é uma área bem desregulamentada, tá? Realmente eles não exigem diplomas, tudo bem? Meu primeiro emprego como desenvolvedor, até hoje acho que o cara não sabe no que eu era formado, tá? Em nenhum momento chegou a perguntar sobre isso, simplesmente falou, você sabe fazer isso aqui, então beleza. E então eu comecei a estudar, tem muito conteúdo na internet, inclusive gratuito, que vocês podem fazer isso. Eu acabei fiz um curso ali pago, e assim, logo que eu fiz o curso e comecei a entregar currículo, foi muito rápido para conseguir o primeiro emprego, tá? Então a minha visão, assim, nesse primeiro momento é que a área está com uma demanda bastante alta por profissionais, tá? Eu até chego a acreditar que tem uma bolha aí atrás de desenvolvedores, porque tá com muito emprego mesmo, muita vaga, sabe? Tipo, chega, às vezes, a pessoa vir bater aqui na sua casa para ver se você quer trabalhar com eles, assim. Pelo menos essa área de desenvolvimento web, de aplicação, de aplicativo móvel, assim, eu acredito que tá bem alto, os salários estão bem bons, tá? Assim, para quem quer começar e atuar, tem salários, tem desenvolvedor web aí ganhando salários bem altos, tá? Inclusive, gente bem ruim tá ganhando salário bem alto, porque tá faltando mesmo, tá? Eu tive 2 experiências, como eu disse, faz mais ou menos 4 meses que eu tenho experiência profissional como desenvolvedor web, tá? Full stack, no caso. Esse full stack significa que eu atuo tanto no back-end como no front-end, tá? O pessoal que é mais familiarizado aí com a área de tecnologia vai saber mais ou menos do que eu estou falando. Mas faz 4 meses que eu tenho experiência profissional, eu comecei trabalhando numa startup, tá? Uma empresa bastante pequena, então é bem discrepante a forma de se trabalhar numa empresa pequena e uma empresa grande como a IBM, tá? Desse ponto de vista de desenvolvedor. Depois eu vou até comentar um pouco sobre isso. Só que um ponto interessante também sobre essa área, já que não exige diploma, até a questão da experiência profissional, você consegue obter experiência sem trabalhar, tá? Porque você pode criar um portfólio, então isso é muito interessante, porque quando você vai ali conseguir o seu primeiro emprego, apesar de você não ter experiência profissional, você pode ter muita experiência, porque você pode ter muito projeto desenvolvido por conta própria ali no seu portfólio, tá? Então, eles levam isso muito em consideração, tá? O outro ponto que é crucial, que tanto o Diego quanto o Gustavo falaram, é o inglês, tá? Inclusive, eu considero que o inglês é o meu gargalo aqui, dentro da IBM, porque principalmente dentro da IBM, que aqui você precisa se comunicar em inglês mesmo, né? Só questão de ver documentação, esse tipo de coisa, mas a própria comunicação, como o time é estritamente multinacional, você está conversando com gente de todo mundo mesmo, né? Às vezes até para pedir uma ajuda, pedir alguma coisa dentro da empresa, você precisa se comunicar em inglês ali. Para quem tem interesse, como o próprio Diego comentou também, quem tem interesse em seguir carreira internacional, arrumar um emprego para ganhar em euros, aí em dólar, precisa do inglês, né? Não tem nem como dizer. Isso também está bem bom, eu conheço bastante gente que está prestando serviço para empresas fora do Brasil, tá? Principalmente Europa, Alemanha, principalmente, como o Diego falou. Eu tenho pelo menos 2 colegas próximos assim que trabalham para empresas na Alemanha. Aqui no Brasil, mas empresas que estão na Alemanha, tá? Então isso é bastante interessante. Eu acho que uma das maiores dificuldades aqui na área de tecnologia é claro que você precisa ter uma certa vocação ali para lidar, né? Como o próprio Diego comentou, acho que a questão do raciocínio lógico, né, é crucial ali. Só que eu acho que a dificuldade maior é que você o trabalho em si, né, a sua rotina de trabalho é praticamente assim, 50% desenvolvendo o que você está fazendo ali, 50% aprendendo alguma coisa, né? Não tem como você passar um dia sem aprender alguma coisa, sem estar olhando uma documentação. As tecnologias mudam muito rapidamente, tá? Inclusive, ali mesmo na IBM, apesar de eu estar ali numa equipe com pessoas com 15 anos de IBM, assim, especificamente aquele trabalho que a gente está fazendo, as pessoas não têm nenhum mês de experiência, assim, naquela tecnologia que a gente está usando, tá? Então, tem muito isso dentro da empresa, que você está o tempo todo sendo um calouro ali, dependendo da tecnologia que você precisa aplicar e atuar. Então, assim,
a chavinha ali do aprendizado é rotina, assim, é rotineira. Você tem que estar todo dia aprendendo alguma coisa, senão você fica estagnado muito rápido, né, dentro dessa carreira, eu acredito. Outras coisas também é que nessa área de desenvolvimento, ela é bastante multidisciplinar, né? Eu vejo, assim, pela própria equipe que eu trabalho aqui dentro da IBM, assim, o pessoal é de diversas áreas, não é todo mundo que é engenheiro, tá? Tem muita gente de outras áreas que vem. Porque é o seguinte, né? O software, né? Falando de software e desenvolvimento web e aplicativo mobile, né? De aplicativo móvel, etc. Não existe o software pelo software, né? Não existe o software em si. O software, ele sempre está atendendo uma demanda e ele serve como ferramenta para alguma coisa. Então, você precisa muito da expertise de alguém ali da ponta, né? Então, você está desenvolvendo um software ali para a área de medicina, você precisa de um médico ali, você precisa de um biólogo. Eu sei que aqui dentro da IBM você tem equipes que tem até mesmo um antropólogo, tem um geógrafo, porque depende muito da natureza ali do software que você está desenvolvendo, né? Então, tem muito dessa questão multidisciplinar, né? Então, acho que muitos desenvolvedores se destacam por ter essa característica meio multidisciplinar, porque você consegue prever e atuar bastante na regra de negócio, né? Que se fala, que é a regra que o usuário final você precisa atender para você conseguir entregar a demanda para o usuário final, né? Porque não adianta você ser o maior desenvolvedor do mundo, só que se você não conseguir fazer nada de útil, você não consegue agregar nenhum valor ali para aquela ferramenta, esse tipo de coisa. Tá? Tem bastante coisa para se falar sobre isso, né? E eu estou assim nessa empolgação, porque eu acabei de entrar no novo emprego e tem muita coisa para falar, muita coisa que acontece. A questão que eu cheguei a comentar dos salários, ela é realmente bastante interessante, tá? Ela está pagando muito bem, tá? Até para quem está começando sem experiência, como eu te falei, está faltando um profissional, e essa questão de não ter o diploma, então se você... Assim, o ecossistema para você desenvolver um software, de maneira geral, permite que você atue de diversas frentes, né? Então, se você tem interesse por tecnologia, mas você fala, esse negócio de programar não é comigo, etc., existem outros caminhos que você pode percorrer. Você pode ser um designer gráfico, tá? Essa tem uma demanda bastante grande ali dentro da fabricação de software, que é a parte que cria o visual mesmo, tá? Então, toda equipe de software ele sempre tem um designer gráfico ali, que é uma pessoa que trabalha na experiência do usuário, etc. Sempre tem uma pessoa que trata do gerenciamento do projeto, tá? Isso, o pessoal que é da área de desenvolvimento de software, que trabalha com tecnologia, eles trabalham dentro de uma atmosfera de gerenciamento que se chama ágil. Então, quem tem interesse fala, eu gostaria de trabalhar numa empresa de tecnologia, aí, uma big tech, etc., você pode entrar nessa área de gerenciamento também, de projetos, sendo especialista em Agile, Scrum, esse tipo de coisa. Se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar sobre isso, que tem uma demanda muito alta, inclusive, tá? Desses tipos de gerentes, que lidam... Esse gerente faz ali o meio de campo entre o usuário final e os desenvolvedores, tá? Como eu falei, você precisa sempre de um especialista ali no tipo de software que você quer aplicar, tá? Com relação à formação, acho que eu também já respondi, não é necessário uma formação, você pode aprender ali por conta, e é claro que, por exemplo, isso é uma diferença bem grande em relação a trabalhar numa empresa menor, um tipo de startup na IBM. A IBM ela já é uma empresa mais tradicional, por assim dizer, aqui o diploma eu acredito que pese, tá? A minha função especificamente não exige diploma nenhum. Só que pelo fato de eu ser diplomado, eu acredito que isso pode ter mexido em alguma coisa com relação ao salário e com relação à função que, no fim, eu estou exercendo aqui dentro. Então, aqui dentro da IBM, dependendo do tipo de cargo que você quiser ocupar, você precisa ter um diploma, tá? Porque são normas de dentro da empresa, etc. Agora, startups, e de maneira geral, não precisa, tá? Assim, pelo menos foi essa a primeira impressão que eu tive. O meu primeiro emprego não exigiu, e também a questão do regime de trabalho, tá? A questão de você ser um PJ e não um CLT é muito grande dentro do mundo de desenvolvedor, e bastante freelancer também. Eu tenho colegas desenvolvedores que nunca atuaram para uma empresa, eles são freelancers até hoje, assim, dependendo aí vai depender muito de uma questão pessoal, assim, de autogerenciamento, etc., de qualidade pessoal, assim, se você quiser ser um freelancer, tá? Mas tem muito trabalho que é só PJ, tá? Então,
não é CLT. Aqui dentro da IBM eu sou CLT, porque empresas grandes geralmente são CLT, não PJ. Então tem essa característica, tá? Então se você tiver interesse em atuar nessa área, muito provavelmente você vai ter que abrir uma empresa no seu nome, tá? Para facilitar, muitas empresas só aceitam PJ. E é basicamente isso, pessoal. Acho que a gente pode avançar aí para as perguntas e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode estar tratando melhor sobre isso. Legal, valeu, Arthur. O pessoal vai pensando nas perguntas aí. Já tem algumas perguntas que mandaram no Instagram aqui que eu vou ler. Mas, professores, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? O Davi, o Cláudio estão aí, o Thiago também. Sei que vocês curtem muito a tecnologia. Hoje eu vou fazer uma direcionada mais para o Diego, que sei exatamente trabalha com questão das nuvens. Diego, só queria saber como está essa parte das nuvens. Quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio no centro de documentação e trabalhei no centro de documentação durante um tempo. E eu lembro que o centro de documentação estava passando por um processo, todos os documentos vão ter que ser nas nuvens, arquivos públicos. Então, virou uma área gigantesca. E eu lembro que a arquivologia em Marília, da Unesp, teve uma grande procura nos anos seguintes a fazer essa lei e os arquivos têm que ficar nas nuvens. E eu queria saber como está o mercado agora, porque eu saí a partir dessa lei já faz 10 anos. E eu não sei como que está a procura, se os arquivos realmente foram digitalizados, se as prefeituras estão fazendo isso, os arquivos nacionais, os arquivos municipais estão sendo direcionados para as nuvens. Você sabe alguma coisa sobre isso? Se é um campo que está dando visibilidade, emprego nessa área? Obrigado, Diego. Cortou um pouco a hora que você estava perguntando. Você perguntou sobre a necessidade de digitalizar arquivos, é isso? E enviar para algum lugar, é isso? Porque quando eu estava na faculdade, né, eu fiz história, mas eu trabalhei no centro de documentação. Uhum. E nós estávamos passando um processo de digitalização. E tudo estava indo para as nuvens, e estava a questão da segurança das nuvens, estava um debate muito grande. E uma procura muito grande de pessoas técnicos que soubessem lidar com isso. Só que já faz 10 anos isso, eu não sei como que está nesse momento. Queria que se você soubesse de alguma informação, sabe de alguma coisa, comentar, se está tendo procura nessa área. Nesse ponto aí, eu vou comentar sobre 3 coisas no caso, tá? O primeiro ponto é a questão de digitalizar, né? Existe software para qualquer coisa que você imaginar hoje existe, tá? E formas de você fazer uma atividade utilizando um software de forma muito rápida, né? Então, assim, até onde eu sei, surgiram muitas empresas que são especialistas nessa parte de digitalização, né? Que eles pegam um acervo muito grande de documentos para digitalizar, né? E eles têm softwares próprios para isso, tem toda uma técnica aí para fazer. Eu não sei os detalhes de como que funcionaria isso, tá? Mas existe muita empresa que surgiu aí hoje, que eu sei, de TI para suprir essa necessidade, tá? O outro ponto que eu queria falar, aproveitando isso aí, é em relação à segurança do local onde vão ficar esses arquivos, porque são arquivos muito importantes, né, do governo, por exemplo, que você comentou, que questionaram a segurança disso, tá? Se você pensar em cloud hoje, quem rege esse mundo de cloud são grandes empresas, são empresas, talvez são as empresas mais ricas, mais poderosas do mundo hoje, que são, pensa aí, por exemplo, na Google, na Microsoft, na IBM, na Oracle, tá? Então, são essas empresas que regem esse mundo de cloud. E quando elas criaram, quando surgiu essa ideia de cloud, isso nasceu naturalmente de forma segura já. É extremamente raro acontecer algum problema que possa, de alguma forma, corromper os arquivos ou informação que está armazenada na nuvem. Porque existem técnicas, equipamentos e tudo mais que evitam esse tipo de coisa, tá? Agora, em relação à segurança, a segurança do arquivo, como vou explicar, a segurança de pessoas não autorizadas, por exemplo, a acessar esse tipo de arquivo, né? É a mesma coisa.
Existem técnicas profissionais da área de segurança que criaram todo um ambiente, um ecossistema ali extremamente seguro, tá? Tanto para esse tipo de arquivo, quanto para operações de outras empresas, de outros setores, por exemplo, financeira, banco, enfim. Então, existe uma segurança muito forte, porque como são empresas muito poderosas aí que atuam no campo, porque não é barato você investir, né, nessa área, consequentemente tem profissionais muito bons aí, eles seguem esses profissionais, eles seguem boas técnicas, fugiu a palavra agora, boas técnicas para poder implementar esse tipo de solução. Então, a segurança desses arquivos está bem, pode ficar tranquilo em relação a isso. E um outro ponto que eu queria falar é que, mês passado agora, há 2 meses atrás, o governo brasileiro, o presidente assinou a lei lá Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Que obriga provedores de serviço, por exemplo, nuvem, não só nuvem, outras coisas também, obrigam esses provedores de serviços e empresas, né? Todas as empresas, na verdade, que você mantém a informação de alguém, o dado de alguém, então você tem que ter toda uma segurança para proteger esses dados, tá? Então, com isso, as empresas, inclusive as empresas que oferecem serviço de nuvem, elas tiveram que se adaptar a essa lei. Estão se adaptando, na verdade. É uma lei que foi se baseada na lei europeia, que já está em vigor já há um bom tempo já, tá? Se basearam nessa lei, na lei europeia. Então, essas empresas, inclusive os provedores de nuvem, estão se adaptando ainda mais. Para poder manter de forma sigilosa os dados das pessoas. E quando eu falo dados de pessoas, isso serve para qualquer tipo de dado, inclusive arquivos digitalizados. É isso. Tem uma pergunta aqui no chat que o Matheus fez para o Artus. Ele perguntou: queria saber como é que é a rotina de trabalho, né, do Artus, e com o que você trabalha na IBM. Eu ia falar para o Artus responder essa pergunta, mas passar para o Gustavo e para o Diego também, em seguida, responderem também essa questão da rotina de trabalho, né? Aí, vocês podem, por exemplo, o Gustavo pode falar tanto do engenheiro quanto da carreira acadêmica, né? Porque carreira acadêmica é uma coisa que as pessoas não têm noção do quanto se trabalha, né? Eu falei, sendo amigo do Goi, eu sei que tem vezes que o Gustavo assim, uma semana ele tem que sumir, né, para fazer alguma coisa, participar de um então, se vocês pudessem falar um pouquinho, né, da rotina, de como é. E Stuart, se você pudesse, além de responder a pergunta dele, eu acho que é uma coisa legal, falar a diferença que tem na questão da rotina, no seu tempo, assim, a vantagem e desvantagem de ser freelancer ou de trabalhar numa empresa com CLT, sabe? Que você passou pelas 2 experiências, né? Se você pudesse falar o que você vê de diferença, né? Então, se o Art puder começar, e depois o Diego e o Gu, por favor. Beleza. Então, respondendo o Matheus ali, a minha rotina aqui dentro da IBM, né, é que agora a IBM, ela está em home office 100%, todo mundo, por causa da pandemia, tá? Porque normalmente ela, apesar de ter essa flexibilidade, ela tem uma preferência por ter as pessoas em loco, tá? Então, aqui especificamente dentro da IBM, eu sou um desenvolvedor web e eu trabalho na área que é de CIO, que é a área de TI interna da empresa. Então, eu desenvolvo software para as próprias demandas internas da IBM, tá? Então, assim, concretamente, o que eu faço hoje? A gente está desenvolvendo um software que vai auxiliar os vendedores da própria IBM, tá? Então, eu trabalho nessa área aqui. Só que aqui dentro da IBM, a IBM é um universo imenso, tá? Aqui tem muita atuação, tá? A IBM é uma empresa com mais de 100 anos, inclusive no Brasil ela já tem mais de 100 anos, então tem muita área aqui de atuação. E de todos esses nomes que tanto o Diego quanto o Gustavo falaram, eles atuam em todas essas áreas, tanto em cloud, hoje a IBM é fornecedora de cloud, tanto quanto a Amazon, Microsoft, Google, etc. Eles também fornecem serviços de inteligência artificial, de processamento de imagem, de machine learning, né, aprendizado de máquina. Eles fornecem todo esse tipo de serviço hoje em dia,
inclusive serviços mais tradicionais, tá? Porque os principais clientes da IBM hoje aqui no Brasil são grandes empresas, tipo banco mesmo, e os bancos, eles ainda são uma das áreas assim mais receosas de aderir o cloud, né, de mandar tudo para a nuvem, então eles ainda usam databases bastante tradicionais, assim, esse tipo de coisa. Mas a minha rotina é basicamente essa, eu desenvolvo softwares para próprio uso interno da empresa, tudo bem? E eu atuo, só para você ter ideia, eu atuo basicamente dentro de uma equipe de 6 pessoas, tá? Que é basicamente desenvolvedores, tem um arquiteto de nuvem também, igual o Diego, tem uma pessoa na minha equipe que é só para fazer essa parte de deploy, né, que se diz de colocar em produção, né, tanto o back-end, o front-end, etc., tem essa parte de nuvem, e também designers e etc., tá? Eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas é basicamente essa a minha rotina aqui dentro, tá? E para falar um pouco com o que o Woody perguntou com relação à diferença de ser freela e CLT aqui. Na verdade, até colocaria assim em 3 categorias distintas, né? Porque tem o CLT, né? Que é um funcionário comum, né? Como qualquer outro, você é um empregado da empresa, tá? Apesar de ser home office, etc., você está ali atuando ali das 9 da manhã às 6 da tarde, ali dentro tendo essa disponibilidade, tá? E aí você tem o PJ, tá? Porque assim, o PJ, você vai abrir uma empresa no seu nome e você vai prestar um serviço para outra empresa. Só que, apesar de ser PJ, apesar de ser uma empresa prestando serviço para outra empresa, vai depender muito do seu contrato, tá? Eu vou usar meu próprio exemplo. A outra empresa que eu trabalhava, eu era PJ, só que o meu contrato era muito parecido com um de um CLT comum. Então, eu tinha a responsabilidade de estar ali atendendo aquela empresa num certo horário, certo? Eu tinha essa responsabilidade, eu era subordinado a outra pessoa, tá? E eu até tinha coisas assim como férias remuneradas, sabe? Então o contrato era muito parecido, só que assim, é uma coisa que não é resguardada pela lei, né? Como um CLT. Você não tem esses direitos, mas é uma coisa contratada da sua parte com a pessoa que você tá ali prestando serviço. Então, outra modalidade, apesar de você atuar como um funcionário, tá? Num regime muito parecido de um funcionário ali para a empresa, mas o seu contrato é diferente, você é um PJ, tá? Então, você pode ser mandado embora. Até o ser mandado embora também depende muito do contrato. Ali, por exemplo, a gente tinha que cumprir um aviso prévio de ambas as partes, apesar de ser PJ, tá? Esse tipo de coisa. Aí você tem o freelancer, que é você, como você está oferecendo seu serviço para N empresas, né? Aí, nesse caso, você vai se vender ou por horas, né? Você vai fechar ali, falar, ó, cobro X por hora e você vai prestar esse serviço ali. Ou vai ser por o escopo de projeto, às vezes você vende um aplicativo inteiro para uma empresa, para uma outra pessoa, etc. Aí você é um freela realmente, você está ali pegando... É como se você fosse uma empresa mesmo, prestando serviço para outras empresas, mas sem ter toda essa obrigatoriedade de horas para prestar, você tem um... Enfim, você é um freela prestando serviço, aí tem toda... Em questão de vantagens e desvantagens, é a questão da segurança, né, como se diz, né, você tem que estar sempre correndo atrás, você tem que se vender, né, o tempo todo, esse tipo de coisa. Então, basicamente, essa é a diferença. Aí o Diego e o Gu, vocês topam falar disso também, então? Pode ser, pode ser. Bom, a rotina de trabalho, eu acho que depende muito da área que você atua, né? Se, por exemplo, você atua em projetos, você é cobrado por resultado. Tá? Agora, se você já atua mais em uma parte de suporte, enfim, o teu telefone pode tocar a qualquer momento e você tem que cumprir um horário e tal. Agora, quando você trabalha mais com projeto, tem empresas que te dão a oportunidade de você ter uma flexibilidade de horário, assim, né? Agora, se você já atua numa parte de projeto que você precisa estar naquele horário lá, tal, para poder dar suporte para algum cliente, para uma empresa, aí você precisa cumprir o horário. Mas essa área aí, ela tem isso, né? Então, quando você trabalha com um projeto
e você é cobrado e por resultado e a empresa tipo, dá uma flexibilidade horária, é muito bom, porque, vamos supor, de manhã eu quero ir no mercado com a minha esposa. Aí você vai, avisa, fala, pessoal, estou indo no mercado, de tarde eu vou lá e trabalho um pouco a mais, aí até umas 7 horas da noite, para recuperar o tempo que eu utilizei para ir no mercado, por exemplo. Então, isso quando você trabalha home office, né? Que provavelmente vai ser uma realidade grande aí nos próximos anos. Acho que é isso. Antes de passar para o Gu, o Diego parece que tem uma reunião agora, né? E então, Diego, se você quiser então se despedir do pessoal, se você tiver que sair agora, sem problemas. Eu só vou dar a palavra para o Diego dar uma mensagem de despedida, Gu, aí você responde também. Já tem outra pergunta aqui no chat daí. E eu também tenho outra pergunta aqui do Instagram, mas por favor, Diego, à vontade. Claro, claro. Eu vi uma pergunta aqui, a diferença aqui da ciência da computação, engenharia da computação, análise de desenvolvimento. Vou responder ela aqui, com a ajuda dos meus colegas aí. Ciência da computação, pessoal, você tem um foco muito forte em matemática. Tem curso de ciência da computação aí que metade do curso é de matemática, na área de matemática, tá? Então, isso permite com que você atue em áreas aí, por exemplo, a inteligência artificial, ciência de dados, em que utiliza muito estatística, cálculo numérico, álgebra. Engenharia da computação, os meninos aí conseguem responder melhor do que eu. E análise e desenvolvimento de sistemas, eu imagino que, assim, na minha visão, é um curso mais voltado para desenvolvimento de sistemas mesmo, desenvolvimento de software, né? Aí o pessoal aí consegue responder, tem mais propriedade para responder que eu. Eu vou sair então, pessoal, que eu tenho uma reunião agora. Foi um grande prazer, tá? Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, o pessoal tem meu contato aí, tá bom? Foi um grande prazer e boa sorte aí. Obrigadão, Diego. Tchau, tchau. Valeu, Diego. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Gu, então, a palavra com você. E aí, Gu, se você já responde também o que perguntaram aqui no chat não, no Instagram, qual que é a diferença de mecatrônica e mecânica? Legal. Bom, com relação à rotina, na parte acadêmica é bem diferente, né? Então, foi um dos motivos eu ter ido também para a parte acadêmica por conta da autonomia que você tem, né? Então, o Matheus trouxe alguns casos possíveis quando você vai para o mercado de trabalho, né? E cada vez mais essa mentalidade também de, por exemplo, PJ, né? O cara ser... PJ não. De você ter sua própria empresa, né? E aí a pessoa te contratar está invadindo até as escolas, né? A universidade que eu dou aula tem... A minha universidade não, mas tem universidades concorrentes que estão adotando esse modelo já. E, enfim, tem suas partes boas e ruins. Mas voltando à minha rotina bem rápido, não tem muito ciclo, é muito por projeto. O projeto, quando eu falo, eu sou o pesquisador, o cientista, ele trabalha... ele publica, né? A gente faz publicações. Então, assim, não é que a gente... Hoje em dia existe uma mecanização do processo de publicação, né? O pessoal fala publica ou pereça, né? Publish or perish, que é bem famoso no meio acadêmico. Mas, na verdade, quando você entende como que a coisa funciona, você percebe que a capacidade de publicar, na verdade, é uma grande promoção do seu trabalho e contribuição para a ciência, porque é quando você, digamos assim, joga o seu filho no mundo, né? Você vai mostrar para o mundo o que você fez e tentar contribuir, né? Então, eu tenho eu vario muito com os ciclos também da universidade, né, as rotinas anuais, porque aí entra aluno no laboratório, eu tenho que formar, ensinar a mexer nos equipamentos, aí troco aluno, vamos escrever artigo, enfim, varia bastante, vai muito do que você quer, você vai pesquisar. A diferença entre mecânica e mecatrônica, na verdade, assim, a mecatrônica você pode pensar como se ela fosse não sei se tem professor de matemática, acho que o Cláudio é professor de matemática, é como se fosse a intersecção dos diagramas de Venn, não sei se todo mundo já viu, né, mas se você tem 3 esferas, uma juntinha da outra, aquele meinho, assim, que tem as 3 esferas, era a mecatrônica. Então, você tem computação, você tem mecânica, você tem elétrica. Então, o cara que é mecatrônico, ou também, né, outra denominação, controle e automação, ele tá meio que, né, ele permeia um pouco essas áreas, né? Então, assim, o cara que sabe mecânica, ele sabe muito mais mecânica do que eu. O cara que sabe elétrica, sabe muito mais elétrica do que eu, entende?
só que eu consigo fazer essa parte que eu dizia lá no começo, dessa visão mais completa. Então, eu consigo permear, né? Então, para o engenheiro mecânico, ele pensar no sistema elétrico que vai atuar, para ele é uma grande dificuldade. E por mais que eu não saiba tanta elétrica, eu consigo já fazer essa integração. Então, a gente é uma profissão hoje em dia que é muito comum, né? Ela tem crescido bastante nas engenharias. Mas aí você começa a colocar outras profissões. Então, tem muita coisa da automação que surgiu lá na engenharia química, tem muita coisa, enfim, o pessoal do ambiental está usando e por aí vai. Então, às vezes a gente fica achando que um único profissional tem que resolver uma certa atividade, mas na verdade, como o Matheus falou, a gente tem perfis que podem se colocar à disposição ali. É muito da empresa também, viu, galera? Última coisa, assim, em qualquer lugar depende do ambiente que você está. Então, na empresa você vai ter chefe que vai ficar ali em cima de você o tempo inteiro, querendo resultado, tem chefe que vai deixar você trabalhar no seu tempo. Na universidade é assim, então tem orientador que pega no teu pé, tem orientador que te deixa trabalhar, e a vida vai ser assim. Mesmo quando você fala assim, vou abrir minha empresa, né? Agora eu vou ser autônomo, ninguém vai mandar em mim. Aí o cliente é o teu dono, então o cliente é o teu patrão, né? Não o teu dono, mas então tem essas realidades, assim. Art, você queria acrescentar alguma coisa? Aquela pergunta sobre a diferença entre ciência da computação e engenharia de computação? Então, na verdade, eu até queria que o Gustavo Diego tivesse declarado mais, porque eu também não sei muito bem essa diferença. Desculpa, Arthur, você vai falar? Pode falar, Gustavo. Eu vou fazer um comentário, porque existe a diferença básica entre ciência da computação e engenharia da computação, assim, do ponto de vista lá no final, né, de quem vai sair para o mercado, é que o engenheiro de computação, ele está mais próximo da gente, mais perto de mim e do Matheus. Então, o cara que faz engenharia de computação, ele trabalha muito o que a gente chama de periféricos, né? Então, essa parte de comunicação, comunicação em rádio, eletrônica, um monte de eletrônica. Então, o cara entra para fazer engenharia de computação, ele vai ter bastante eletrônica, ele vai ter bastante circuitos elétricos, vai ter bastante disso. O cientista da computação... Oi? A parte do hardware, né? Isso. Não tem nada disso. Exato. Então, ele programa muito, só que ele programa bem focado na parte... por exemplo, no curso de engenharia de computação, geralmente, você tem disciplinas de robótica, enquanto que no curso de ciência da computação não é comum, porque a ciência da computação ela é bem mais abstrata, né? E tão importante, né, que a gente vê aí um monte de profissão. Eu, quando eu estava na faculdade, me falaram que, assim, ciência da computação era para quem queria mexer com software. E engenharia da computação era para quem queria mexer com hardware. Só que aí, quando eu estava no final da faculdade, eu vi o pessoal da engenharia da computação programando, que tem uma linguagem primitiva, né, do hardware, e aí eu vi o pessoal da engenharia da computação programando, e eu falava, mas não é o pessoal da ciência da computação que mexe com software? Não era para ser o hardware? Então fica essa loucura mesmo nessa área, assim, né? E o pessoal fala que software é a parte que você xinga e hardware é a parte que você chuta. Eu fico muito tranquila, né? Porque como eu sou de arte, faço a menor ideia da diferença, se vocês que são da área não estão conseguindo definir tão bem, eu tô de boa, entendeu? Se vocês não dividem bonitinho, eu tô continuando de uma boa. Posso continuar falando que eu não faço ideia. De novo, assim, né, gente? A gente tem que lembrar que as coisas mesclam, né? Então, lá na frente, as coisas não... Acho que não tem mais essa de uma profissão tá muito definida. Na verdade, hoje existe um movimento dentro da CAPES, né, e dos órgãos relacionados à engenharia no Brasil. Eles tendem a diminuir a quantidade de cursos de engenharia enquanto nomenclaturas, porque abriu-se muito o leque, né? E agora hoje pensa em voltar, né? Eu tenho uma aluna que foi fazer engenharia do petróleo. Falei, cara, nunca imaginei na minha vida que existisse um curso de engenharia do petróleo, né? Eu achei super louco. E ela foi fazer engenharia do petróleo, tá feliz da vida fazendo. Tem engenharia de joias. Pois é. Tem uma pergunta aqui no chat do Matheus. Eu queria saber das faculdades também. Não sei se vocês sabem tanto dessa parte, mas quais são boas para essa área? Eu acho legal estender um pouquinho a pergunta do Matheus. O Art, se você puder falar, assim, se você falar, não precisa de diploma, né? Necessariamente em algumas carreiras na informática. Então, assim, onde que vocês recomendam estudar?
né, por onde, que materiais, ou se vai estudar, em que escola, né? E o Gustavo também, né, falar daí de quais universidades que ele recomenda, né, os cursos aí de engenharia mecânica, mecatrônica, etc. Exato, Woody. Beleza. Então, vou lá. Tá. Eu não sei se eu entendi bem, mas ele quer saber nome de faculdades que são boas para se estudar, ou o curso, etc. Eu acho que faculdades, né? Não, é qualquer um, tipo, é que eu tenho muita vontade de fazer essa área de mecatrônica, porque eu sou bem da área de exatas, sabe? Tipo, eu gosto de matemática e tal, esses negócios, e eu já fui em exposição desse tipo de mecatrônica, robótica, e eu gosto muito dessa área, então, tipo, alguma faculdade, algum curso, tipo, recomendação, assim, que seria bom, tipo, estudar, assim, sabe? Bom, acho que nesse caso, se seu interesse é robótica, aí seria mecatrônica mesmo. Então, automação é o que se encaixa melhor nesse perfil, tá? Só complementando, então, o que você perguntou, aí o Gustavo pode falar também da opinião dele sobre as faculdades em si, tá? Se você quer saber em relação ao material de estudo também, como começar nisso, etc., Woody, é mais ou menos isso que você... Sim. Tá. Assim, como eu te falei, né, essa área de desenvolvimento, de dev, principalmente, né, não está exigindo diploma, tá? Então, assim, se eu tivesse 18 anos hoje, o que eu faria é o seguinte, eu pegaria algum curso na internet, tá? Tem muito, inclusive muitos gratuitos, eu faria primeiro alguma coisa nesse sentido, assim, rápido, e já tentava pegar alguma coisa para trabalhar, tá? Para você ter essa pegada aí de saber se é isso mesmo que você quer fazer. E dá para você fazer isso muito rápido, tá? Acho que em um ano, assim, se você pegar alguns cursos que tem ali dentro, você já consegue o suficiente para conseguir um emprego. Aí você vê se você gostaria de se aprofundar mais nisso. A minha opinião é o seguinte, assim, tem muita gente que cresce muito dentro dessa profissão sem ter faculdade nenhuma, tá? Inclusive, tem muita gente que você pega, assim, que manja muito, muito mesmo de computação, o cara... Na verdade, ele consegue... É o adolescente que ele já manja muito mais que qualquer professor dentro de faculdade aí para fazer o que ele faz, entendeu? O cara já está ali roubando a senha do seu banco ali, então ele já está capacitado já para trabalhar em qualquer lugar. Então, se eu tivesse 18 anos hoje em dia, eu faria isso, tá? Eu me preocuparia já em pegar aquilo ali, aprender rápido e arrumar algum emprego. Aí depois eu faria uma faculdade, tá? Eu acho que a faculdade... te dá uma base muito boa, tá? Porque eu percebo que muita gente que vem, assim, de curso dentro de equipe, já que eu trabalhei, tá? De gente que vem, assim, de coisas da internet, etc. Porque ali na internet ele te dá um conteúdo para que você consiga realmente trabalhar, que você consiga exercer uma função ali dentro. Só que ali essa área de desenvolvimento, etc., você precisa ter uma boa base matemática, tá? Isso ajuda muito você, porque no fim das contas você está fazendo conta ali, né? O computador, ele é especializado em fazer contas ali, então você tem que saber o que é um vetor, você tem que saber o que é uma matriz, e todo esse tipo de coisa que você aprende. E se você não sabe isso, cara, você vai ficar perdido ali dentro, porque isso tem base. E isso é uma coisa que independe depois da tecnologia que você vai atuar, entendeu? Se você vai aprender JavaScript, se você vai aprender Python, C++, etc. Essa base matemática você precisa ter, de trabalhar com vetor, matriz. Então, acho que a faculdade, ela te dá uma base muito boa com relação a isso, principalmente de engenharia, porque pesa bastante essa parte de matemática, né? Então, acho que isso ajuda muito, porque apesar da tecnologia mudar muito, muito rapidamente, assim, se você tem uma boa base matemática, que eu acho que é o grosso da coisa, que é o mais difícil de você aprender, as tecnologias você pode pegar, né? Porque é só uma questão de sintaxe, muitas vezes, né? De sintaxe, né? De saber como escrever, é como se estivesse aprendendo um idioma novo ali dentro. Tá? Então, acho que a vantagem da faculdade é essa, nesse ramo. Mas se eu fosse, antes de já partir para a faculdade, etc., porque você despende muito tempo fazer uma faculdade de 5 anos, etc., eu veria se você quer mesmo realmente fazer isso, tá? Mas é o que o Gustavo falou no começo. Depois que você faz uma faculdade, você não tem um caminho, um trilho ali muito certinho para você seguir, tá? Eu sou um próprio exemplo disso. Eu não me formei necessariamente para ser um desenvolvedor web e agora estou atuando nessa área, tá? Ô, Matheus, mas esses cursos, inclusive, que você cita da internet,
você conseguiria desenvolver eles sem uma base? Porque, por exemplo, você citou matriz e vetor, mas o vetor eu imagino que você esteja citando do ponto de vista computacional, né? Que é diferente do ponto de vista físico, né? Que acho que os alunos não sabem muito bem o que é o vetor do ponto de vista computacional, né? Mas, assim, daria para fazer esses cursos na internet mesmo sem uma base em programação, digamos assim, mesmo sem saber o básico, mesmo você ter visto Pascal, digamos assim? Você disse dá para acompanhar esses cursos na internet sem ter base matemática nenhuma, assim? Não, você tem uma base computacional mesmo, de entender como é que funciona a linguagem de programação, por exemplo. Uhum. Dá. Eu acredito que dá, sim. Inclusive, muita gente está nisso, tá? Mas o que acontece é o seguinte, você vai aprender, você vai basicamente ser uma pessoa que vai estar seguindo um manual de instrução, tá? O dia inteiro vendo documentação e vendo como que a coisa funciona, tá? Sem ter um entendimento profundo do que você está fazendo, tá? Isso acontece muito. Então, você vai ser basicamente uma pessoa que tem um monte de instrução memorizada dentro da sua cabeça ali e você sabe mais ou menos como é que funciona e você consegue desenvolver um software fazendo isso, entendeu? Só que você não vai conseguir atacar a coisa assim, se sair do script ali do que você está fazendo, você já não vai conseguir fazer, entendeu? Sem essa base, sem exatamente o que você fazer. Mas você vai conseguir fazer porque você vai pegar a documentação, por exemplo, estou aprendendo JavaScript, você precisa manipular uma matriz, etc. Você vai entrar na documentação, a documentação vai falar, se você coloca X na entrada, você vai ter Y na saída, e com isso você consegue deduzir as coisas que você precisa usar. Então dá para fazer os cursos sem ter base nenhuma. Não digo sem base matemática nenhuma, assim, né? Sem saber fazer conta nenhuma, mas sem essa coisa computacional, acredito que dê para fazer. Não acredito que seja, assim, é o que eu falei, acho que vale a pena pegar esses cursos para ter você já sentir essa pegada, assim, do que te espera pela frente, entendeu? Dessa disciplina do programador, da sua rotina, etc. Mas eu acho que eu conheço, isso é discutível, tá? Eu conheço muita gente que fala, não precisa de faculdade não, já era, faz aí seus cursos e toca o barco. Eu particularmente acho que a faculdade ajuda muito se você quiser ter essa base para você ter um lastro melhor para você conseguir caminhar dentro dessa área, tá? Ok, obrigado. Mandaram aqui no Instagram, né, perguntaram assim, formado em engenharia mecatrônica, né, se eu não quiser seguir carreira acadêmica, quais são as oportunidades que você vê assim, de trabalho? Você já falou um pouco disso, mas se puder falar um pouquinho mais, e o quanto você vê essas oportunidades, sabe? Se é como, por exemplo, falar na área de desenvolvimento, que tem muita oportunidade, ou se você vê que tem menos, né? E se você pudesse falar um pouquinho da experiência no exterior, né? Assim, o que você acha disso, como foi, se é muito difícil, porque eu vejo muito aluno que tem vontade de fazer intercâmbio, mas eles acham que é impossível, né? Não é para mim e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os percalços para fazer isso, o quanto que é acessível e por que vale a pena, porque como que foi para você? Tá. Mas se você me permite, eu só vou fazer um comentário que eu quero endossar aquilo que o Matheus falou. Que é o seguinte, cara, qual que é a diferença entre o cara que sabe muita matemática e o cara que sabe pouca matemática? É a diferença entre a Alemanha e o Brasil, entende? É a diferença entre você ter um cara que ele foca naquilo que é a base e com isso ele constrói, e o cara que só quer usar a ferramenta, entendeu? Quando eu dizia mais cedo que nós éramos, entre aspas, incompetentes em automação, veja, não me leve errado, não me entenda errado. Nós temos grandes empresas aqui no Brasil, e brasileiras, né? Só que a dificuldade é que nós não temos mão de obra, porque a mão de obra ela começa a ficar boa e vai embora, entendeu? Alguma empresa vem e chupinha, né? Então, por exemplo, o Matheus trabalhava na empresa do pai dele, nada contra o caso dele, né? Muito pelo contrário. Mas ele trabalhava na empresa do pai dele, mas ele decidiu o quê? Trabalhar no multinacional agora, né? Tá no Brasil, isso é bom também, mas em breve provavelmente também já vai dar uma volta, entende? Então, eu queria chamar essa atenção, né? Por exemplo, nesse tempo de pandemia eu fiz uns cursos do Coursera lá, que abriu para a universidade. Cara, eu fiz os cursos, achei muito legal, mas eu tô no último ano de doutorado, tô no final da cadeia, tipo, eu já tive todo meu cálculo avançado, já tive toda a parte de cálculo numérico, publiquei artigo, então para mim foi legal. Agora você fazer um curso, desculpa, mas você fazer um curso de 20 horas, ter um certificado de online, falar que você é desenvolvedor, eu não compro essa ideia, entende? Porque você precisa de mais caldo. E é isso que o Matheus falou, eu achei muito bom, assim, você experimentar, né, na prática e depois fazer um curso superior é uma possibilidade muito boa, porque você vai, de fato, fazer o caminho inverso e as coisas vão se fechando. Então, não deixem de fazer um curso superior. Assim, ser livre, você faz o que você quiser.
mas eu sugiro fortemente, que vai te ajudar no raciocínio lógico, tá bom? Além disso, assim, perguntaram sobre as oportunidades de mecatrônica fora da academia. Gente, tem bastante coisa, porque, por exemplo, tem algumas engenharias, né, que não se enfim em qualquer lugar. Onde que tem um motor girando, vai ter um engenheiro elétrico. Onde que tem uma máquina fazendo alguma atividade, vai ter um engenheiro mecânico. Onde tiver sensor e atuador, vai ter engenheiro mecatrônico, enfim. Então, isso é em todo lugar, desde alimentos, têxtil, onde for. Então, assim, eu tenho acompanhado um pouco as vagas do LinkedIn, até porque eu tenho alunos que estão nessa fase de transição, né? Eu também vou me formar no doutorado, estou vendo o que eu vou fazer depois. Mas, como eu disse, em termos de automação, tem oportunidades, tem boas empresas, sim, só que elas são em menor número, mas basta você procurar. Tem empresas no Brasil que fazem trabalhos muito bons. A IBM, né, o Matheus aqui estou enviesado para falar, mas a IBM é uma grande empresa que já não trabalha mais tanto, né, diretamente nesses ramos mais tradicionais, mas faz projetos inovadores fantásticos. Mas a gente tem um monte de outras empresas que você pode participar. A Petrobras, a Embraer, essas empresas assim grandes, mais de renome, P&G, Unilever, blá, blá, você pode citar um monte de indústria aí que você pode estar inserido. O que eu vejo hoje, dos meus contatos, né, eu me formei em 2014, da galera que está comigo, que foi para o mercado, por exemplo, da minha turma, teve acho que 5 pessoas que foram trabalhar na Embraer. Hoje só tem uma, foi todo mundo embora. Porque a galera não gostou do ambiente, um se adaptou, o resto quis coisas mais desafiadoras, trabalhar em outros ramos. Então, tá aberto, de fato, a oportunidade, né? Então, assim, tem muita vaga, mas hoje, por causa da pandemia, tá muita vaga em computação, então tá lotado disso. Com relação ao intercâmbio, tem várias modalidades, né? Então, assim, por exemplo, tem um que geralmente o pai paga para o aluno ir para fora, fazer um curso de inglês. Eu acho que essa opção mais inviável, pelo menos para mim era, porque é muito caro, né? Tem oportunidades que eu tive outros colegas que fizeram, principalmente no tempo de graduação também, que era o tal do work and travel, né? Viagem e trabalho. Então, a pessoa vai com um emprego mais ou menos organizado, vai lá, né? Trabalhar com, sei lá, cuidar de criança, vai cuidar, sei lá, ser faxineiro de resort, mas vive essa realidade. Tudo isso é muito bom. Mas as universidades sérias, né? Porque a gente tem muita universidade também, né? De diversos ramos, mas as universidades sérias, elas têm muitos programas. Então, se você ficar atento e você buscar, você consegue oportunidades e consegue ver situações que você consegue, sim, fazer esse tipo de atividade. Quando a gente fala de graduação, existem programas específicos, né? Por exemplo, a FAPESP, vocês devem ter ouvido na mídia aí, está rolando um projeto de lei, né? Para diminuir os orçamentos dela, enfim. A FAPESP mesmo tem um programa de mandar alunos também. Lógico que não é qualquer aluno que vai, você tem que ter um bom mérito acadêmico e tudo mais. Mas dá para fazer isso. O outro caminho é o que o Matheus falou, você começa a desenvolver, né? Se você for talentoso, você mesmo vai ser contratado para ir viajar, para ir trabalhar. Então, assim, o que eu queria fechar em relação a essa questão do intercâmbio é muito bom para você conhecer, ver que o mundo não é só, no meu caso, Santa Gertrudes, no meu caso do João, né? Você vê o que tem fora disso, tem muita coisa, né? Isso é muito bom, conhecer outras pessoas, outras formas de pensar, como que essas pessoas se organizam, parece muito próximo, mas muda bastante coisa, as premissas que você tem e tal. Isso é muito bom. Com relação à língua do inglês, né, você não precisa hoje em dia ir para os Estados Unidos para ter essa experiência, ou para um país que fala inglês, né? Eu mesmo fui para a Suécia falando inglês, não sei falar nada de sueco, mas você tem programas, a internet, tem um monte de aplicativo hoje que te conecta com o estrangeiro, que você pode tentar destravar. A gente tem muita vergonha, né? Então, não tenha essa vergonha, né? Geralmente, galera, se você pega uma boa pessoa para conversar, essa pessoa ela vai entender que você não é nativo, entende? E ela vai te ajudar. Então, costuma não ser um problema gigantesco. Enfim. Legal, obrigado, Gu. Tem agora, estamos indo para o final já, tá, pessoal? Já está passando um pouco do horário, então nós vamos indo para as últimas perguntas. Tem a pergunta do Murilo, né, que ele falou, Matheus, você disse que você disse muito de trabalho freelance, PJ e CLT, né? Aí ele pergunta para você, qual que mais vale na sua opinião? E aí tem uma outra pergunta para você também, que todo programador tem que ter conhecimento em Python e JavaScript? Tá. Bom, a primeira pergunta, né? Assim, entre PJ e CLT, eu
eu especificamente sou das pessoas que dá preferência para PJ, tá? No PJ, geralmente, você consegue negociar um salário maior, tá? Só que também pela questão, assim, sempre tem prós e contras, tá, pessoal? Eu especificamente prefiro ser PJ, também pela questão porque eu acho as taxas e o imposto ali bem mais justo do que o CLT, tá? É claro que é que eu te falei, são contratos, né? Você pode ter um bom contrato ou um contrato ruim sendo PJ, tá? Então, vai muito disso daí. Eu, particularmente, gosto de ser PJ. Com o PJ, você consegue ter o seu salário líquido bem mais, com uma proporção maior dentro do seu salário bruto, né? Por assim dizer. As taxas são bem menores, você vai pagar bem menos imposto, tá? E aí, o freelancer, assim, eu não fui freelancer, tá? Eu falei, meu primeiro emprego foi PJ, só que com contrato, tá? Então, eu ganhava ali um X por mês ali, sendo contratado como PJ, tudo bem? Então, é diferente de ser freela. Então, eu conheço gente que é freela, etc. Só que o freela, você precisa se desdobrar em ser um vendedor também, um negociador, porque você precisa estar o tempo todo fechando novos projetos, etc. Então, vai muito do seu perfil, tá? E agora o CLT. O CLT tem toda essa garantia que você tem, geralmente em grandes empresas, e assim, a vantagem do CLT, assim, dentro... É claro que vai variar de empresa para empresa. Dentro da IBM, eu estou tendo uma ótima experiência como CLT, porque eles investem muito no funcionário, tá? Que essa questão da educação e do aprendizado é bastante contínua e exigido, tá? Então, é isso. Mas, assim, tem essa diferença de carga de imposto, de taxa aí que você vai pagar, tá? Agora, outra pergunta, se todo mundo tem que saber Python ou JavaScript, tá? Assim, eu sou do time que não faz não proclama uma boa nova de nenhuma linguagem, tá? Acho que linguagem é tudo sempre uma ferramenta, existe sempre uma linguagem que vai encaixar melhor, então, assim, não acredito que você deva ter um apego a uma linguagem, falar, não, tudo agora é JavaScript, tudo é Python, assim, cada linguagem tem sua característica e vai se encaixar melhor no problema que você precisa resolver e etc. Só que o que acontece é assim, eu mesmo sei JavaScript, tá? Só que no começo desse ano, quando eu decidi me tornar desenvolvedor, entrar nessa área, eu fui pesquisando e assim, você precisa escolher alguma coisa para começar e aprender, tá? Na universidade mesmo, eu aprendi outras linguagens, eu aprendi C e C++, são linguagens bem mais antigas, até Assembly, tá? Então, aí depois eu pesquisei, etc., e realmente eu fiquei em dúvida entre Python e JavaScript, acabei indo para o JavaScript, porque JavaScript é o que tem a maior demanda agora no mercado de emprego. Então, se você quer preciso aprender alguma linguagem para arrumar um emprego mais rápido, eu recomendo que você aprenda JavaScript. E o Python, geralmente o pessoal do Python é o pessoal que vai mais para a área de analytics, de machine learning, de big data, né? De esse tipo de análise. Então, o cientista de dados, né? Essa profissão que também está bastante em voga hoje em dia. Se você quiser ir mais para essa área, o Python é um requisito básico, assim. Então, mas assim, linguagem, você tem que estar sempre aberto para estar aprendendo uma linguagem nova. Acho que é bobagem você querer ficar bitolado aí e falar, não, agora todo mundo vai ter que usar JavaScript e acabou, tá? Legal, obrigado, Arthur. A Paula comentou aqui, né, que o primo dela é engenheiro e trabalha na 3M, e o irmão dela é engenheiro e trabalha na Braille, né, para reforçar aquilo que o Gustavo estava falando. Os professores, o Davi e o Cláudio, vocês querem fazer alguma pergunta? O Thiago, Paula? Eu acho que para encerrar, se você desse rapidinho, então responder para a gente, se os alunos tiverem mais uma pergunta, vocês mandem para a gente aí rapidinho, tá, pessoal? Mas o Bu e o Arthur, se vocês quisessem responder para a gente, quando vocês estavam, o momento que vocês decidiram, falar, putz, é isso que eu quero fazer, essa é a minha vocação, né? O que fez vocês perceberem isso? O que fez vocês chegarem à conclusão de que essa é a sua vocação, né? Fazer engenharia mecatrônica, ou seguir carreira acadêmica, ou fazer engenharia de automação, ou fazer, ou trabalhar, né, com desenvolvedor, assim, o que passou pela cabeça, o que fez você falar, putz, essa é a minha vocação, né? É isso que me fez decidir por isso. Se for uma pergunta muito brisa, muito chata, vocês podem me mandar dormir. Tá. Posso começar, então? Assim, é uma pergunta bastante profunda, né? Mas a minha resposta, assim, mais sincera possível é que eu nem sei ainda se essa é a minha vocação no sentido mais amplo, assim, da palavra, tá? Na verdade, eu fui para engenharia porque
as próprias contingências foram me levando a isso, tá? Porque eu sempre fiz curso técnico, etc. Principalmente por influência do meu pai, que sempre foi dessa área da metalurgia e mecânica, etc. Sempre por influência dele acabei indo, e também por uma certa... É isso que todo adolescente fala, tenho certa facilidade com exatas, vou por aqui, vou por esse caminho, etc. E também tem essa preocupação prática, né, de sentido financeira também, um pouco, isso entra na equação. Acabei fazendo engenharia. No meio da engenharia ali mesmo, houveram algumas crises, assim, desse ponto de vista, será que eu quero isso mesmo? Então, acho que muita gente vai passar por isso, tá? É muito... 18 anos é muito novo, né, para estar escolhendo exatamente o que você quer. Muita gente, alguns conseguem realmente escolher alguma coisa que fala, isso aqui é o que eu vou fazer mesmo, e acabou. Mas eu tive esses altos e baixos aí, até que hoje, por uma série também de contingências, etc., eu acabei querendo voltar mesmo para a tecnologia, tá? Porque, como eu comentei com vocês, eu trabalhava junto com meu pai ali dentro da empresa, etc. E acabei voltando para a parada da tecnologia mais, assim, pelo sentido prático da coisa também. Mas, assim, a área de tecnologia especificamente me realiza muito, até pelo que o próprio Diego já falou, né? De estar participando disso e etc., e também pela questão da flexibilidade do trabalho também. Acho que isso é importante para você podendo estar realizando outras coisas, né? Porque nem todo mundo vai se realizar vocacionalmente dentro do trabalho profissional, né? Isso é bastante importante, acho, frisar também. Então, mas você tem esse problema prático da sua vida que vai precisar resolver e dar um jeito, tá? E pela questão de exatas, né? Eu tenho realmente um interesse muito grande. Eu, especificamente, tenho interesse acadêmico também pela área da computação e pela área da ciência da computação, tá? Então, eu prefiro não necessariamente seguir uma carreira acadêmica, assim, igual o Gustavo, e ser um pesquisador, mas eu pretendo, sim, fazer mestrado e futuramente um doutorado nesse tipo de área, porque é uma coisa que realmente me interessa e eu gosto bastante, assim, dessa questão de ser um engenheiro, de construir coisas, de trazer soluções, tá? Sei que ficou uma resposta meio genérica, meio vaga, mas a pergunta era difícil. Não, foi muito boa. Olha, você falou uma coisa que eu ia falar, mas é pouco eu falo. Vai lá, Gu. Pode falar, João. Não. Espero você falar e eu falo. Fica tranquilo. Bom, então, eu concordo que a gente é muito novo para escolher. Essa pergunta é feita para a pessoa errada, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Mas muitos colegas não foram, amigões meus, assim, foram para outras áreas, foram ou ser professores assim, foram trabalhar com gestão de educação, ou foram para a área de banco, assim, que não é necessariamente aquilo que eles foram formados, né? Mas, no meu caso, assim, basicamente o que me fez escolher a engenharia foi um pouco do medo de não ter emprego, eu vou ser bem sincero, é um emprego que meus pais colocaram, então talvez os pais de vocês falem com vocês também, mas eu gostava da área de exatas, que é o clichê, e aí eu comecei a fazer física, e aí quando eu fui para engenharia, quando eu estava cursando engenharia, eu fui muito grato a Deus por ter feito engenharia, porque eu não sou eu sou muito experimental, até minha pós-graduação é muito experimental, não é tão teórica, né? Apesar que eu gosto muito da teoria também. Então, assim, hoje eu vivo um pouco essa dicotomia, né? Essa dicotomia não, esse embate, essa tensão dentro de mim, porque eu estou me formando para ser, de fato, um pesquisador e ser um professor de universitário, né? Com todas o que a carreira traz, mas, ao mesmo tempo, também eu sinto muita vontade de contribuir dentro de uma empresa, né? Que esteja mais próximo das pessoas. Então, o que é a vocação do engenheiro, né? O engenheiro é aquela pessoa, a pessoa que está muito próxima daquilo que vai ser utilizado pelas pessoas, né? Então, o Einstein era físico, usando um exemplo bem único, né? Mas o Einstein era um físico que fez avanços importantíssimos, mas que ele fez para desenvolver a ciência, que sem a ciência a gente não faria nada, não é mesmo? Mas a gente, como engenheiro, a gente está mais perto do usuário final um pouco, né? Não que, hoje em dia, como eu disse, tudo se mistura lá na frente, mas a gente está muito atrelado quais são os problemas agora das pessoas que a gente tem que resolver, e como fazer de forma sustentável, e fazer isso de maneira que gere também movimento na economia e tudo mais. Legal, obrigado, Gu. E só para encerrar o comentário que eu falei que eu ia fazer, que o Arts mencionou, que eu ia falar que o Gustavo e o Arts, pessoal, eu falo isso como amigo dos dois, mostram também isso, né? Que sua vocação não é necessariamente o trabalho profissional ou só o trabalho profissional, né? A vocação se eles muito assim. Então, por exemplo, o Davi
tem vocação para ser professor, mas para ser pai também, né? Então, são vários chamados que você tem na vida, né? Você vê que todos os professores gostam de coisas diferentes, né? Eu sei que o Cláudio também, a Paula também, o Thiago, a gente faz mais do que isso, né? Eu falo que o Arts trabalha comigo naquela empresa que vocês conhecem, que é a Cult, né? Que a gente faz, empresa não, né? Uma página que a gente compartilha conteúdos de cultura, né? De literatura, cinema, que é uma coisa que o Arts gosta muito, ele se dedica muito a isso, né? Então, eu sei que isso também faz parte da vocação dele, né? E o Gustavo Larid, o Gustavo faz parte de muitos grupos, né? Na universidade, grupos... É grupo de pregação que fala, Gu? Você fala de comunidade, como se fala? O MIR, por exemplo, né? O MUR. É o grupo de oração que a gente faz parte, né? Mas a gente tem muita atividade missionária dentro do campo da gente chamada fé da razão, né? Então, bastante coisa acontecendo mesmo. E é uma coisa que para ele é muito importante também, né? Então, você tem isso na cabeça, né? Que só o trabalho profissional não é só o que vai te definir, né? Mas, então, gente, já estão 4 horas, passamos um pouco do tempo, né? Mas está muito legal, o pessoal mandou muitas perguntas. Eu queria agradecer muito aos convidados. O Diego, já agradeci quando ele saiu, mas, Cláudio, se você puder repassar para ele, reforçar, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Gu. Muito obrigado, Artus. Valeu mesmo terem expendido o tempo de vocês aí. Vocês estão trabalhando, eu sei que vocês estão na correria e toparam falar aqui com a gente. Obrigado aos alunos que ficaram aqui, né? Que assistiram, participaram com a gente. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que ali no chat está a lista de presença, né? É só entrar ali e marcar, e se você algum convidado é só entrar ali e colocar, né, que você está presente. Agradeço os professores que ficaram aqui comigo. Vocês querem falar alguma coisa? Cláudio, Davi, Paula, Thiago? Então, obrigado. À noite, lembrando, nós temos a segunda parte de engenharias, né? Com engenharia civil, elétrica e agronomia, zootecnia. Talvez uma arquiteta entre, mas ela está meio complicada, mas talvez ela entre para falar com a gente, né? Mas então, e amanhã temos mais, né? Jornalismo, artes. Então, de novo, gente, muito, muito obrigado, né, a todos vocês. Obrigadão pela participação. E vejo vocês depois, então. Gente, fiquem com Deus. Um abraço a todos aí. Valeu, pessoal. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, meninos. Tchau, pessoal. Vai lá, valeu, Cláudio. Valeu, pessoal.